Então, A gente, quando terminar aqui, nós vamos ver as métricas e vamos ver qual é os países. Ó, Lani Araújo, o que a Fé Bahá'í faz de movimento social para tentar minimizar o abismo social, financeiro e administrativo do povo? Olha aí, que é interessante, né? O senhor quer responder? eu só queria finalizar isso, já vou responder a querida Lani. Então, veja bem, aí esse trabalho que é feito através da divulgação dessas barbáries que estão sendo cometidas, pessoas do mundo inteiro e os governos do mundo inteiro estão forçando esses países que exercem, perdão, o abuso humano, quer dizer, realmente eles aboliram os direitos humanos nos seus países, sabe? Então, sendo que, até para dizer de passagem, uma curiosidade, se alguém for para Nova York, no prédio da ONU, vai ver que onde está o Código dos Direitos Humanos, que foi, historicamente, sabemos quem elaborou esse código, foi o imperador Ciro, da Pérsia, né, o fundador do Império Persa, que está lá até hoje. Direito de ir e vir, todos esses direitos humanos, quem elaborou foi ele, que até na própria Bíblia, ele e o segundo rei, imperador da Pérsia, chamado Dario, são considerados reis justos, porque eles, inclusive, contribuíram financeiramente para que os judeus reconstruíssem a cidade de Jerusalém, né? Mas voltando ao assunto agora, da nossa pergunta, o que a Fé Bahá'í faz? Veja bem, nós temos várias atividades, né? O que a Fé Bahá'í faz de movimento social para tentar minimizar o abismo social, financeiro e a distinção de povos. Eu queria falar para a querida Lani e todos os outros telespectadores que nós somos uma religião, nós não temos poder político, nós não temos poder temporal, não temos poder financeiro para fazer essas grandes mudanças de uma forma administrativa, digamos assim. A forma com que a gente faz é através da educação. Então, por exemplo, nós temos em vários lugares do mundo, né, em mais de 200 países, onde esse trabalho de educação para educação de crianças, empoderamento de pré-jovens, de mulheres, sabe? Temos escolas como, por exemplo, a ADCAM, em Manaus, e Escola das Nações, que é outra muito conhecida em Brasília, e várias outras do mundo, através desse processo educativo e depois em associação com várias outras entidades governamentais e ONGs, trabalhamos para que as questões sociais de miserabilidade e tal sejam minimizadas, né? Mas na sua origem, não apenas para maquiar de uma forma assim, só para demonstrar na imprensa que foi feito isso. E não existe nada melhor do que conscientizar os governantes dessa necessidade. É um trabalho que a gente tenta fazer através das nossas representações junto aos governos e através da educação. Então, a gente faz um trabalho social não só para os Bahá'ís, para todos. A gente vai em bairros, dá aula de educação, pede permissão para os pais, e o gratificante é que esses pais voltam para nós depois e falam assim, olha, a gente quer agradecer muito que nossos filhos eram revoltados, eram desobedientes, eram bagunceiros, eram desatentos nas escolas. Depois que eles começaram a ter essas aulas, mudaram. Elas ajudam, por exemplo, para fazer a limpeza dos parques, elas ajudam a tentar, dentro da escola, onde havia muitas escolas violentas, elas conseguiram, através dessa mudança de característica, porque a gente fala assim, você vai fazer um bolo, a massa, a farinha é muito grande, né? O nosso número é pequeno, mas nós trabalhamos para sermos os catalisadores biológicos. Vocês são os fermentos. Os fermentos, exatamente. Eu fui falar uma palavra biológica, né? Os fermentos para que esse processo seja transformado. Acho que o doutor Hamid quer complementar. Só completando a ideia que ele deu a respeito à resposta da Lani, através de educação, foi criado na década de 50, em Colômbia, um sistema educativo que chama Instituto Ruhi. E durante décadas e décadas,
esse sistema educacional, que é tutorial, através de próprios nativos da Colômbia, foi aperfeiçoado. E não é só estudo, digamos assim, prática daquilo que a pessoa aprende. Porque não adianta eu ter 100 livros na minha memória, isso sem prática nenhuma. A biblioteca guarda mais de 100 mil livros. Então, a biblioteca é muito mais privilegiada que eu. Então, ao passar dos anos, décadas, o Centro Mundial Bahá'í ampliou esse sistema educacional, Instituto Ruhi, para todos os países da planeta Terra. Atualmente, o Instituto Ruhi está aqui em Boa Vista, Manaus, onde tiver Bahá'ís, eles começam com esse estudo do Instituto Ruhi, que inicialmente era 7 livretos, não são livros grandes, são livretos, e cada lição tem uma prática baseado naquele que aprendeu, e atualmente completou, parece 11 livros. Então, esse sistema realmente está funcionando muito bem. Doutor Hamid, e eu queria também ver com o senhor em questão como é a difusão, como é a divulgação, como é que está em questão da fé Bahá'í pelo Brasil e pelo mundo. Bom, no Brasil, desde o ano 1921, quando uma jovem Bahá'í americana veio e se estabeleceu em Salvador, tem a fé Bahá'í. Ela sofreu muito, muito, muito mesmo. Quando ela faleceu alguns anos atrás, ela ganhou pelo Centro Mundial Bahá'í como mãe espiritual da América do Sul. Vejam bem. Então, a fé Bahá'í atualmente em todos os territórios e estados do Brasil tem membros Bahá'í, tem suas instituições, que são essas assembleias locais. Todo estado brasileiro tem? Tem Bahá'ís, tem. Então, está respondido. Tá bem. O estado que tem mais número de Bahá'ís é São Paulo e Salvador, Bahia e Minas Gerais.